Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais uma recapitulação da lição. Estamos aqui hoje com o nosso uniforme de gala das mensageiras. Então, estamos no Dia Mundial da Mulher Adventista, Mulher Missionária Adventista. E estamos aqui representando. Estou aqui com a professora Vanessa e a professora Neuza, que também é departamental de Mato Grosso do Sul, dos departamentos da ASA, da Recepção e do Ministério da Mulher. E vamos começar a nossa lição, antes de tudo, com uma oração. Oremos. Ó Deus de amor, pedimos nesse momento que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que possamos sentir a Tua presença, grandioso e poderoso, maravilhoso Deus. Que possamos entender um pouco dessas tribulações que a lição está citando, entender o plano que o Senhor tem para nós, nos dando sabedoria para aprender um pouquinho mais com as nossas vivências e através da Tua palavra também, Deus querido. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E me apresentando, eu sou a Simone. Vamos para a nossa lição. Tribulações. Este é um tema que nós conhecemos muito bem, não é? Nós passamos por tribulações durante nossa vida e isso acaba atingindo nossa fé. Na lição de sábado, nós vemos aqui um barquinho num mar revolto e é um barquinho de papel. O que vocês entenderam mais ou menos dessa mensagem, dessa ilustração? Eu gosto de começar com as ilustrações. Que às vezes a gente é como um barquinho de papel. Está vivendo tanta tribulação que parece que é um mar, vem tempestade de um lado e do outro. Mas o barquinho, ele não está virado. Ele está numa posição confortável, mostrando que Deus está cuidando de nós nesses momentos de tribulações. Amém. Eu observo aqui pela imagem que tem uma luz sobre esse barquinho e parece que ele está sendo guiado ali pelas ondas do mar. Apesar de as ondas estarem tão imensas, ele está sobre as ondas, está sobressaindo bem no céu estrelado, apesar de estar tudo escuro. Mas essa tribulação representada nesse barquinho parece ser assim sustentada pelo divino mesmo, né? Porque essa luz que vem irradia e deixa então o barquinho mais calmo ali e tranquilamente sobre as ondas. Exatamente, mesma coisa que eu entendi. Um barquinho que está talvez sobre a proteção divina, um barquinho de papel. Assim, eu acho que é a nossa vida e nossa fé, né? No meio de tantas e tantas lutas, nós temos uma fé, uma vida de barquinho de papel, porém, sobre a proteção divina, é um barquinho indestrutível. E o verso para memorizar fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 a 5. E olha só a sequência. Tem uma sequência aqui nesse verso, né? As tribulações produzem perseverança. A perseverança, ela produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. É uma sequência de atos que te levam até a esperança que não te decepciona. E porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E conta uma história aqui no sábado. Conta a história de uma moça que ela estava caminhando em direção à casa dela. E ela sentiu que viria uma tempestade. De repente, ela sentiu que uma gota já caindo no rosto dela. E ela começou a apressar o passo. E quando ela chega, o pai dela está em encontro dela, já foi em encontro dela, né? E o pai dela pergunta assim: por que quando trovejava, quando dava cada relâmpago, você olhava para o céu? E ela respondeu: é Deus que estava tirando uma foto minha. Ela estava tranquila, né? E a pergunta que faz é: como reagimos quando as tempestades da vida nos atingem ou quando enfrentamos momentos de crise? Será que nós abaixamos a cabeça? Ou levantamos o rosto,
certos de que Ele está ali cuidando de nós. E na semana, neste estudo da semana, nós vamos refletir sobre isso. Como que nós reagimos diante das provações e, o melhor ainda, é não enfraquecer o nosso relacionamento com Deus diante das tribulações. Achei legal nessa história, porque assim, cada relâmpago era um flash. Então era Deus tirando foto dela, ou seja, ela tinha certeza de que Deus estava ali, mesmo com todo aquele barulho acontecendo e a chuva já caindo, né? Isso é a certeza de que Deus está presente em todos os momentos. Eu vejo essa convicção dessa menina, dessa história, deve ser a nossa convicção, de que Deus está conosco, independente da situação que estejamos vivendo. Devemos ter a confiança de que Ele está ao nosso lado. Sabe, essa história me lembrou uma história que eu vivi lá no Maranhão, quando meu esposo foi pastor lá. Nós estávamos fazendo uma travessia numa balsa, numa ponta de mar. E, de repente, também veio uma grande tempestade. Eu estava próximo dos meus filhos, eu os puxei para próximo de mim e falei para eles, vamos orar. Porque assim, a gente via na balsa, os carros, eles se mexiam, parecia que em algum momento a balsa iria virar. E eu chamei eles para orar e falei, vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse momento. Oramos e eu observei que a uns 5, 6 metros de distância havia um menino ali. E aquele menino estava olhando para as ondas do mar como se não fosse nada. Então eu fiquei curiosa, me aproximei do menino e perguntei para ele, você não está com medo? E aquele menino olhou para mim e falou, não, eu não estou com medo, porque eu sei que Jesus está cuidando de mim. Eu fiquei muito curiosa e eu perguntei para ele assim, como é que você sabe disso? Ele falou, através da Bíblia. E ele falou assim para mim, você não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sou da Igreja Adventista. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou um menino para falar comigo nesse momento, para dizer, filha, descansa em mim, não tenha medo, que está tudo bem. Então, assim, foi uma experiência que agora realmente me veio à mente ao ouvir a experiência dessa jovem. E tem tudo a ver, né? É o que nós precisamos. Não é fácil confiar em Deus em meio às tribulações, mas nós precisamos disso. E como é gostoso para o coração saber que nós temos um Deus com tanto cuidado. E eu vou mandar uns abraços agora. A gente sempre faz no começo, mas como nós temos pedidos de oração, eu acho que depois de falar um pouquinho sobre tribulações, é bom mandar alguns abraços. A Maria Helena, ela pediu oração pelo Dirceu. Ela tem pedido oração em todas as nossas lições, para que nós oremos por ele. Estamos orando, viu? E a Maria Alice pede oração pelo João, pelo Fabinho e também por ela, que ela está com fibromialgia. A Aureci Gomes também está pedindo oração pela filha Kedma, que tem artrite e está tomando medicamento. Ela também é adventista. Estamos orando também, viu? E nós vamos mandar alguns abraços. A Deolinda, a Ruth, Luiz, Fátima Lima, Nancy, a Rita de Pouso Alegre, o Gabriel de Angola, o Francisco da Central de Critianópolis, Sergipe, desculpa se eu falei errado, e o Gílio e a Wanda. Todos vocês têm nos acompanhado e mais muitas pessoas. Agradecemos os comentários. Comentem sim, deixem dúvidas se vocês quiserem. E estamos orando. Nossa igreja tem orado por todos esses pedidos. E as tribulações não são feitas para passarmos sozinhos também, né? Além de Deus, nós temos uns aos outros. Vamos para a lição de domingo? Domingo, as tempestades da vida. Então, eu até li um pouquinho do Desejado de Todas as Nações para essa lição, né? E ele tinha passado um dia, eu acho que nem um dia do pênfigo aqui, que a gente fica no culto, e ensina um, ensina outro, e programação à tarde, e programação em todo o tempo, e Jesus com certeza gostava disso. Mas ele estava cansado. E no Desejado até fala que os fariseus levavam perguntas e críticas para ele. E aquilo deixava ele um pouco fatigado. E ele estava cansado. E quando ele entrou naquele barco, ele repousou a cabeça no travesseiro e descansou. E, de repente, no mar da Galileia, aconteceu uma grande tempestade, uma tormenta, né? E os discípulos se sentiram como se estivessem nesse barquinho de papel aqui. E o mar estava revolto, e de um lado para o outro. E olha só como estava escuro, tão escuro que eles não acharam Jesus.
E esses discípulos estavam ali desesperados, e eles não eram pessoas sem experiência, eles tinham muita experiência, pelo menos acho que 4 deles tinha, né? E de repente eles começaram a fazer o que nós devemos fazer, clamar Jesus. E eles começaram a clamar por Cristo, e veio um relâmpago, e clareou e mostrou onde estava Jesus, e Jesus estava calmamente dormindo. E eles falaram uma frase... Jesus, será que o Senhor se importa que morramos? Eles falaram assim. E no Desejado fala que quando eles falaram essa frase, Jesus ficou aborrecido com eles, magoado. Essa é a palavra que eu li. Ele ficou magoado, porque pela desconfiança dos discípulos de que Jesus não se importava com a vida deles. E Jesus apenas levantou o braço e falou: aquietai-vos. E o mar inteiro se aquietou. E assim a nossa vida. Apenas uma palavra de Cristo pode aquietar o nosso mar. Mas sabe que a gente fala muito dos discípulos, da falta de fé deles, mas eles eram obedientes, não eram? Eles pegaram o barquinho, eles viram que talvez viria uma tempestade e foram. Eles entraram no barquinho, mesmo talvez sabendo da existência dessa tempestade, e foram. E nossa vida é assim, de altos e baixos, né? Estamos obedientes, ouvimos a Cristo, nós estamos ali obedecendo a palavra dele e seguindo o comando de vá. Mas no meio surge uma tribulaçãozinha e lá estamos nós. Será que o Senhor se importa com a minha vida, meu Deus? E Jesus, ele fala para o mar: aquietai-vos, mas não foi só o mar que se aquietou. Os discípulos também se aquietaram naquele momento, o coração deles. O que eu achei interessante em meio a essa história, esse evento que ocorreu, é que o fato de Jesus estar em silêncio, adormecido ali, não significava que ele estava ausente. Ele estava presente. E quando eles clamaram, encontraram Jesus ali, ele agiu. Então, às vezes, no meio das tribulações, muitas pessoas falam: eu sinto que Deus me abandonou. E na realidade, muitas vezes, quando estamos em tribulação, é o momento que Deus está mais perto de nós. É como se fosse uma fogueira. Os desbravadores costumam fazer muita fogueira. Quanto mais perto você está dessa fogueira, mais você sente o calor. Então, quanto mais nos aproximarmos de Jesus, clamarmos por Ele, como os discípulos fizeram ali, encontraram com Ele, Ele estava no barco. Então, quanto mais perto, mais calor você vai sentir. E mais os milagres de Deus podem acontecer na sua vida e na minha. E então, isso é uma história que é para ficar em nossa mente mesmo, que em meio às tribulações, Deus está conosco. Está presente. E o interessante é que ele fica magoado se a gente desacreditar disso, né? Então, a gente já tem essa prova. Então, a gente precisa acreditar que mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria, Ele está conosco e a gente precisa clamar por Ele, porque Ele vai nos responder, talvez não da forma que nós gostaríamos, porque Ele sabe o que é melhor para nós, então vai nos responder da melhor maneira possível. E aqui também tem uma parte que eu gostaria de enfatizar, que quando foi que eles viram Jesus? No meio daquela tormenta, estava escuro, o mar estava revolto, não tinha eletricidade que nem a gente. Eles só conseguiram ver Jesus quando relampeou. No momento mais tenso, imagino eu, né? Naquela claridade que a gente leva um susto. Esses dias nós estávamos ensaiando aqui, numa sexta-feira, e estava tudo normal aqui fora, e de repente deu um relâmpago tão forte que tremeu um pouco a parede. A gente estava descendo as coisas ali, tremeu a parede e o pessoal achou que estava até tirando fotos, mas foi muito forte. E nesse momento do maior susto deles, eles viram Jesus, que Jesus estava ali dormindo, e foi ali que Jesus acudiu. Às vezes é no momento... Nós ficamos cegos pelo medo, mas às vezes no momento mais tenso da nossa vida é quando nós conseguimos abrir os olhos e ver Jesus. Ou Ele manda um relâmpago para que clareie tudo na sua vida e você consiga enxergar. E tem uma frase aqui, já no finalzinho da lição de domingo. Às vezes, quando sofremos perdas e dores, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Esperamos que Ele haja conforme o nosso ponto de vista humano, mas assim como aconteceu com os discípulos, é nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. Ele sempre é fiel
mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando não conseguimos. Só isso já dava uma lição inteira, né? Para a gente. Realmente muito lindo saber que temos a presença de Deus, a presença dele em nosso lado em todo momento, incluindo em momentos que ele está aparentemente dormindo em silêncio. Vamos então à lição de segunda. E essa lição de segunda-feira é um convite à cura, à restauração. E o título dela, Seja Curada. Podemos imaginar então a multidão ali agitada à beira-mar, né? As pessoas estavam aguardando, ansiosas por Jesus, e quando Jesus começa a andar entre as pessoas, então vai juntando aquela multidão de pessoas, e de repente chega o Jairo, que era um chefe da sinagoga, ali, um homem de prestígio, e ele chega para Jesus suplicando que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. E em meio a todas aquelas pessoas que estavam ali para ver Jesus, para ouvir Jesus, Jesus então atende ao pedido dele. E Jesus então começa a se encaminhar para a casa de Jairo. Porque mediante um pedido que fazemos na nossa vida a Cristo, Ele olha para nós e, se preciso, Ele vai onde nós o chamarmos. E aquele convite de Jairo, eu vejo que é um convite muito importante, muito especial, porque Jairo convida Jesus para a sua casa. E a finalidade é que a sua filha fosse curada. Então, é uma lição a ser aprendida. Se queremos uma cura para alguém, vamos chamar Jesus à nossa casa. E interessante mais ainda nessa história, é que quando Jesus está caminhando em meio à multidão, uma mulher que havia já há muito tempo, estava sofrendo com hemorragias, tinha gastado o seu dinheiro com médicos, e ao pensar nisso, hoje em dia a gente fica pensando, poxa, eu ouvi pessoas contando seus tratamentos de saúde, muitas vezes a pessoa tem que gastar muito dinheiro em um remédio que dura 30 dias, muito dinheiro em uma cirurgia que é necessária para um processo de cura. Então, aquela mulher tinha feito tudo, gastado tudo que ela possuía com os médicos, mas não tinha resolvido o seu problema. E aí, aquela mulher, eu penso, enfraquecida do jeito que estava, mas sabia que Jesus estaria passando por ali. E ela, então, sai, fraca, talvez arrastando, e chega àquela multidão. Agora, pensa, uma multidão de pessoas e uma pessoa enfraquecida no meio daquela multidão, poderia ser arrastada para qualquer lado. E aquela mulher, de fato, foi arrastada, porque quando ela chega perto de Jesus, ela não consegue exatamente tocar Jesus, porque ela pensava, se eu tocar, eu posso ser curada. Olha, eu fiquei observando a diferença. Jairo precisava que Jesus fosse à sua casa para curar sua filha. Aquela mulher precisava tocar Jesus. Ela pensava, se eu tocar nas suas vestes, eu posso ficar curada. Ela não precisava simplesmente do toque de Jesus nela. Ela poderia tocar em Jesus. Veja como era a fé dessa mulher. E então, quando ela tenta tocar ali, de repente ela se arrasta e consegue pegar num pedacinho da roupa de Jesus, né, da orla de Jesus. Mas aquele toque foi o toque da fé. E a lição de segunda, ela chama a esse toque de fé. Seja curada, né? Seja curado. E naquele momento Jesus para em meio à multidão e pergunta, alguém me tocou? Enquanto todos, como assim alguém tocou se nós estamos no meio de uma multidão? Todos se tocam, né? Numa multidão, não sei quantos já andaram de ônibus, mas já andei de ônibus lá em Goiânia. Quando andava de ônibus em Goiânia, a gente muitas vezes não precisava segurar, porque as pessoas se seguravam umas às outras. Eram tantas pessoas num ônibus só. Então, no meio de uma multidão, não tem como não ser encostado por alguém. E Jesus pergunta, quem foi que tocou? Porque o toque de fé, ele é notado por Deus. E Deus olha para cada um de nós, esperando de nós exatamente essa fé motivadora, essa fé que leva ao toque, essa fé que leva a chamá-lo para casa. Então, seja qual for a condição, Jesus diz lá em Mateus 11, 28 e 29, venham a mim, vocês todos que estão cansados,
que são sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É a coisa que eu mais almejo, é ter paz. Quando as crianças eram pequenas, eu brincava. O que eu quero? Sossego. Às vezes a gente almeja um momento de paz, de sossego. E Jesus quer dar paz à nossa alma, trazer tranquilidade, trazer a cura e restaurar a nossa vida. O que eu achei interessante aqui também no comentário dessa lição, que às vezes você que está em casa não pode nem vir à igreja, porque está doente, né? Está precisando de um tocar em Jesus. E olha o que diz aqui, ó, esse episódio revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes, pelos solitários e pelos perdidos no meio da multidão. Muitos o tocaram naquele dia, levados pelo movimento da multidão, mas apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção de que tanto necessitava. Então se você está precisando dessa bênção, toque em Jesus, procure a Jesus, porque com certeza Ele não está de olhos fechados, não está de braços fechados para te acolher e para ajudar no seu processo de cura. E ela tinha essa doença terrível, né? Que com certeza deixava afastada. Eles tinham as crenças deles sobre mulher nesse período, né? No fluxo. E ela ficava afastada de todos, com certeza ela já tinha perdido familiares, já tinha perdido todo o dinheiro. E eu penso que aquela caminhada que ela fez foi uma caminhada de esperança. E no livro Desejado também fala sobre ela, e fala que ela andou o tempo todo, a multidão estava meio que quase a tarde toda, a manhã toda seguindo Jesus, e ela tentava chegar, mas ela não conseguia, e cita pelo menos 2 ou 3 lugares que ela foi junto com a multidão, sendo carregada, mas ela não conseguia, e perto da casa de Jairo ela conseguiu tocar, ela conseguiu pegar. E aqui também fala na lição, que não foi o toque dela que a curou, e sim a sua fé. A certeza que ela tinha, se eu pegar apenas ali naquele cantinho, eu vou ser curada. E foi e fez. E Jesus sentiu aquilo sem sentir com um toque agradável para ele. Ele sentiu que saiu no Desejado, fala virtude. Algumas versões falam poder dele. Ele sentiu esse toque dela também. E ele sente o nosso toque. O nosso, às vezes, é de desespero total. Nós tocamos Deus com desespero, mas que possamos trocar esse desespero por nossa fé também. Amém. Vamos para a lição de terça-feira, e ela traz então Jó. Quem melhor para ser abordado em uma lição que fala de tribulação do que Jó? Jó, ele sofreu porque ele foi o alvo de Satanás contra Deus. E Satanás o acusa de ser fiel a Deus porque tinha privilégios. E Deus, então, fala que não era por isso. E permite, então, que Jó seja provado. E é interessante que Jó foi tão provado, perdeu tantas coisas em sua vida, que quando os amigos de Jó foram visitá-lo, eles ficaram 7 dias em silêncio. Agora, olha que coisa, eu fico pensando, gente, se alguém vai visitar um doente, alguém que está sofrendo, e chega lá, não tem uma palavra para dizer durante 7 dias. Eles ficaram 7 dias em silêncio. E eu estava fazendo meu ano bíblico esses dias e percebendo que os amigos de Jó falavam. E quando os amigos de Jó conseguem abrir a boca, eles abrem a boca para dizer que Jó tinha feito algo errado, porque somente tendo feito algo errado, poderia estar numa situação como essa. Tinha algum pecado envolvido. Então eles acusaram Jó. E em contrapartida, quando Jó fala, ele fala de que não tinha realmente cometido nenhum pecado, que ele tinha certeza da justiça dele. E ele diz, então, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é o que Jó responde diante dos seus amigos, lá em Jó 19 e 23. Então, ele diz, os meus pés mantiveram nas suas pisadas, eu guardei o meu caminho, eu não
me desviei desse caminho, eu escondi no meu peito as palavras da sua boca. Ou seja, ele estava dizendo que ele era um homem justo, ele era fiel. E quando nós vamos ler a história de Jó, a gente já viu o princípio ali da história, que realmente Jó era um homem justo, porque quando Deus diz, você observou meu servo Jó? Um homem justo, temente a Deus, esse foi um testemunho por Deus. Agora os amigos dele vêm e começam a acusá-lo de várias coisas, e Jó começa a dizer várias questões também que Deus ali depois mostra para ele. Jó, o que você conhece? Eu sou Deus, eu conheço tantas coisas, você não está vendo sobre um olhar amplo como eu tenho. Então, é interessante porque quando Deus fala, ele fala a Jó e aos amigos, e ele mostra a sua grandeza, ele mostra o seu conhecimento. E o que faltava ali no relacionamento de Jó com Deus era a experiência da graça. Era exatamente sentir a graça de Deus que atuou em sua vida posteriormente também a toda essa tribulação. E a história de Jó, ela mostra que o sofrimento é causado por Satanás. Muitas pessoas pensam que o sofrimento vem de Deus. Deus que causou. Mas a gente vê claramente que o sofrimento deste mundo é causado por Satanás. Através da história de Jó podemos ver isso. E a defesa de Deus contra a acusação de Jó de que ele é o destruidor é justamente afirmar que ele é o Criador. Ou seja, Deus mostra para Jó e para os seus amigos que ele não é o destruidor, ele é o Criador, ele é o mantenedor da vida, o mantenedor da nossa fé. Então, é interessante que as últimas palavras de Bildade foram palavras de acusação, e Jó conclui ironicamente o seu discurso com um alerta, né, para que vocês saibam que existe um juízo. Ou seja, Jó sabia do juízo e mencionou essa questão de que no juízo seria justificado. E uma das palavras que me marcou muito ao longo dessa lição e falar de Jó é quando Jó diz o seguinte: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a experiência espiritual, quando nós somos provados, ela nos leva realmente a ver a Deus de perto. E isso é interessante, porque voltando no verso inicial, a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, muitas vezes, através da tribulação, ela nos leva no processo a termos a esperança. E a esperança, ela deve ser mantida em nosso coração, porque existe o juízo. E como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. E Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe que hoje a gente lê a Bíblia e nós vamos notando coisinhas que de repente você não tinha prestado atenção. E hoje eu prestei atenção em mais uma promessa, que uma coisa que Jó falou ali foi atendida por Deus. Aqui no capítulo 19 e no versículo 23, fala assim: quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com um chumbo, gravados para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive. E aí ele fala o verso. E não é uma promessa que Deus, talvez uma coisa, quem dera fosse escrito. E ficou registrado. Você pode não ser cristão, você pode não conhecer nada da Bíblia, mas de Jó você sabe. Todos nós sabemos a tribulação que ele passou. Todos nós sabemos o tanto de coisa. E ficou escrito. E no momento ali de dor, ele está falando: quem dera fosse escrito, porque eu sei que meu Redentor, ele vive. E a história de Jó é outra que dá uma lição para semana, geração inteira. Tudo que ele passou, terrível, que tribulação terrível. E ele chega a conversar com Deus, não sei se discutir ou só conversar mesmo. Com certeza ele não duvidou, mas ele conversa com Deus de forma clara, como se conversa com alguém. Por que está acontecendo na minha vida? Ou seja, você não precisa, você não é impedido de conversar com Deus. No seu momento de tribulação, você pode, mas a sua fé, você tem que trabalhar para que nesses momentos a sua fé ela se mantenha.
para que nesses momentos você sinta a presença de Deus e saiba que Ele está cuidando, e que Ele não é um destruidor, Ele é um Deus criador. E Satanás, ele traz essas coisas na nossa vida e não Deus. E é interessante também, levando para a nossa vida, às vezes quando alguém está doente, a gente vai fazer uma visita, né? E a pessoa está tão atribulada como Jó estava. E a gente precisa lembrar que a gente precisa representar a Jesus, levar uma palavra de esperança. A situação deles ficarem em silêncio, às vezes é melhor do que falar coisas que a gente não sabe que a pessoa está passando, né? O que está no coração. Eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente fazer uma visita para alguém que está enfermo, alguém que está com algum problema, e aquela pessoa tem uma comunhão com Deus tão grande, que ela renova a nossa esperança, que você sai dali e fala, nossa, foi tão bom eu ter vindo. Então, se alguém precisar de uma visita, de uma oração, vai, lembre-se, você é instrumento de Deus. Fale palavras de bênçãos, anime essa pessoa, porque ela está precisando de um abraço, de uma palavra de fé, uma palavra de esperança também. E aconteceu com a minha família, antes de mudarmos para cá, para Campo Grande, nós morávamos em São Paulo, tinha uma empresa, a empresa estava passando por dificuldades, a gente orando a Deus para que Deus guiasse a nossa vida, né? E nós estávamos passando por uma dificuldadezinha que ficou clara para os nossos irmãos. E uma pessoa foi lá e ela começou a falar exatamente o que o amigo de Jó tinha falado. E a gente começou meio que fazer como o Jó tinha falado, sem perceber. E no outro dia nós recebemos a visita de um amigo nosso, que era um teologando, ele estava passando as férias, ele veio. E ele leu uns salmos para a gente. E falava exatamente da justiça de Deus. E ele explicou certinho, ele trouxe esperança para a gente não ter dúvida mais de qualquer coisa. E é isso que nós temos que fazer com os nossos irmãos. Aqui você não vive sozinho, na igreja você não pode viver sozinho. Você tem que dividir o seu sentimento com os seus irmãos. É por isso que se chama irmãos. E quando o irmão dividir o sentimento com você, você tem que levar uma palavra de esperança. Nós somos agentes da esperança. Bem, então vamos para a lição de quarta, né? Porque o tempo não para e a gente também não pode parar, né? Na lição de quarta-feira, a gente vai ver os discípulos no caminho de Emaús. Vocês sabem que essas últimas semanas tinham sido intensas para os discípulos de Jesus. E, de repente, eles estavam sofrendo tribulações porque eles tinham colocado sua fé, acreditado que Jesus era o Messias, era o libertador. Eles sonhavam que Jesus viria, libertaria eles dos romanos. E de repente coisas começaram a acontecer que mexeram muito com eles. Eles estavam cheios de esperança, achando que era o momento certo. E aí aconteceram algumas coisas que mexeram. E entre esses acontecimentos estão a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que deixou-os muito felizes, né? O reconhecimento do público como o rei, né, de Israel, a purificação do templo, a Páscoa no cenáculo, a Santa Ceia, o lava-pés, né? As orações de Jesus no Getsêmani antes de ser preso, né? A traição vergonhosa de Judas, as orações o julgamento e as zombarias, o espancamento, o corpo de Jesus ferido e pendurado na cruz, e as suas palavras finais antes do último suspiro, enquanto a tarde escurecia. Todas essas memórias passavam diante deles, nesse caminho de Emaús. Eles estavam pensando. Depois disso, então, o véu do templo se rasgando, né? Mostrando que havia se cumprido a lei, né? De que Jesus viria, que o verdadeiro Messias viria e acabaria com a lei cerimonial. Tudo isso eles estavam lembrando. Os túmulos dos justos que se abriram, o corpo de Jesus retirado com o cuidado da cruz, o cuidado do túmulo antes do sábado. E tudo isso vinha em suas mentes e isso se tornou uma confusão de acontecimentos que eles não conseguiam entender. E então veio o desânimo e as perguntas. Como nós podemos ser tão enganados com essa situação? A gente achava que ele era o Messias. E eles estavam com tudo isso, seguindo para Emaús. Então, de repente, a gente vê que um estrangeiro se aproxima deles.
E então começa a conversar com eles, a andar ao lado deles, e eles não perceberam quem era esse estrangeiro. E se você quiser acompanhar aí na leitura com a sua Bíblia, Lucas 24, eu gostaria de ler aqui comigo, na minha Bíblia. Vamos ler dos versos 13 até o verso 27. Naquele mesmo dia, os discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles então pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Você não estava lá em Jerusalém? O que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus respondeu: do que se trata? Do que se trata? E eles então explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso, de obras, palavras, diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as autoridades, e tudo o que tinha acontecido, né? Jesus foi preso, foi morto ali e levado à cruz. Tudo isso que eles estavam muito decepcionados. E aí então, eles narraram essa história toda para Jesus. E eles estavam tão preocupados com o problema que eles não perceberam que Jesus estava com eles. Talvez você esteja passando também pelo caminho de Emaús, preocupado com os seus problemas, com as suas tribulações. Você não consegue perceber que Jesus está ao seu lado. Então, nós vemos aqui no finalzinho, no verso 27, no verso 25, quando eles estavam conversando, né? E aí Jesus falou assim, ó: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés, todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O povo lia, mas não queria aquele Messias, né? Aquele Messias simples, queria um grande guerreiro. Nós podemos entender, então, nesse momento, que eles só conseguiram entender que Jesus estava com eles, que aquele estranho no caminho era Jesus, quando eles pararam para comer. E aí, então, Jesus orou e eles perceberam que que aquele estranho era Jesus. Gente, que momento especial. Vocês imaginem a gente estar na presença de Jesus e não reconhecer? Cegos de medo, né? Não só Jesus já estava presente, como o problema deles da solidão deles sem o mestre tinha acabado já, mas eles não haviam notado. E semelhante à questão do barco, Jesus estava presente, eles não notavam. Nessa história também, Jesus estava caminhando com eles, mesmo quando eles não reconheciam. Então, podemos ter a certeza que Jesus caminha conosco, mesmo quando não estamos percebendo que Jesus está ao nosso lado, Ele está caminhando conosco. E eles viam apenas os fatos que haviam vivenciado. Jesus já estava vendo o resultado de todo o processo, ele já havia passado pelaquela situação, a vitória já era garantida. Então, às vezes, nós estamos olhando para o problema, enquanto podemos olhar para a vitória. Exatamente, aqui fala no finalzinho: permitimos muitas vezes que a aflição e a dúvida se instalem no coração, como se a nossa vida não estivesse segura em suas mãos. E não raras vezes achamos que sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo conosco. Jesus sabe das nossas dores, das nossas aflições. Ele se importa conosco, né? E a lição de quinta-feira, gente, eu me apaixonei por ela. Porque nessa lição nós vemos aqui uma visão que Ellen White teve no primeiro livro dela, Primeiros Escritos. E ela diz que ela estava diante de Jesus lá no céu. Ela fala, parecia que eu estava sentada em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a Ele e me lançaria aos seus pés. Ele contaria todos os meus sofrimentos, Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria, o serviria sempre. Exatamente nesse momento, então, se abriu a porta do local onde ela estava em visão, e entrou uma pessoa de belo porte e semblante,
olhou para mim compassivamente e disse: você deseja ver a Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo se o desejar. Tome tudo o que puder e siga-me. Então ela conta que ela seguiu pelo caminho com tudo que ela tinha, uma bolsinha com tudo que ela tinha. Mas chegou num momento em que ele falou: deixe as coisas aqui e entre. E ela alegremente deixou todas as coisas e entrou. E foi na presença de Jesus. E ela diz que Jesus olhava para ela com tanto amor, olhava nos olhos dela, que às vezes ela baixava a cabeça. Mas a presença de Jesus na vida dela foi muito marcante. E às vezes nós, que temos oportunidade de ler bons livros, estudar a palavra de Deus, não queremos passar tempo na presença de Jesus. Então, ela diz que ela teve esse sonho, e esse sonho dela deu esperança do grande amor que Jesus tem por mim e por você. Se importa conosco, a nossa fé, a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar então na alma de Ellen White. E ela começou a entender como é importante estar na presença de Jesus. Interessante, nesse evento a gente pode perceber que a paz, ela não nasce da ausência de lutas, mas ela nasce da presença de Cristo. E quando ela estava na presença dele, ela sentiu a paz, ela sentiu abraçada. E nas tribulações podemos sentir a presença de Deus conosco, poderemos sentir paz, abraçados por ele, confortados. E a fé nos motivará a receber a cura, a graça, a misericórdia de Deus. Vamos para a lição de sexta. Em toda essa semana, digam algo que marcou vocês. Eu posso começar aqui. Eu vou começar com o título da quinta-feira. Em meio às tribulações, olhe para Jesus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele está do seu lado, Ele oferece ajuda. E muitas vezes nós somos tão cegos como os discípulos de Jesus, que tinham convivido 3 anos e meio com Ele. Mas eles não reconheceram Jesus ali do ladinho deles. E nós precisamos, às vezes, apenas olhar para Ele, saber que Ele está ali. Toque e olhe com fé, porque Ele está lá. Eu quero pensar que, ao olhar para a lição dessa semana, a tribulação, ela não é o último capítulo da história daquela pessoa que confia em Deus. Então, se confiamos nele, a tribulação não vai ser o último capítulo, porque Deus é vitorioso e Ele vai nos dar a vitória. É verdade, também eu penso que muitas vezes a tribulação, ela vem para nos fortalecer e nos preparar para situações piores no futuro. Porque nós entendemos que nós devemos sempre estar nos apegando mais e mais ao Criador do universo. E muitas vezes a gente está tão confiante que nós vamos conseguir, eu sei, eu vou fazer porque eu aprendi, que esquecemos que não é nós que mantemos a nossa vida. A vida vem de Deus, Ele nos dá, e essas oportunidades nos prepararão para um momento futuro, para a perseguição, ou para um sofrimento maior que venhamos a ter. Então, a tribulação é algo que Deus não quer que passemos, mas permite que passemos para nos fortalecer e crescer espiritualmente e nos apegar mais a Ele. E olha, não interessa as tribulações que você tenha neste mundo. Quando nós estivermos no céu, nós vamos olhar para tudo isso que nós passamos e nós vamos achar que foi pouco, diante de tudo que nós teremos eternamente. Deus nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Amado Pai, te agradecemos porque podemos ter a certeza de que nas tribulações, nas dificuldades da vida, nós podemos ter Jesus ao nosso lado. Podemos contar com a salvação garantida por meio de Cristo Jesus, através do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Que possamos manter firme a nossa fé em Ti cada dia. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está estudando essa lição, que sinta a paz, que sinta a Tua presença, que sinta a bênção que o Senhor tem a conceder sobre sua vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama a tal ponto de nos trazer essa esperança em Cristo Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.